Sabe quando você tenta puxar da memória como foi aquela sequência daquele filme de terror que você ama? Ou pior, quando você esquece completamente que aquela sequência de fato existiu? No vídeo de hoje, bora relembrar algumas continuações que caíram no esquecimento por diferentes motivos, seja por não ter lá muita ligação com o filme original, ou por ter sido considerada ruim demais. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, já aproveita para se inscrever porque toda semana tem conteúdo novo. Bora desenterrar aí alguns filmes da minha coleção. In 1888, a series of brutal murders took place. They were committed by a man popularly known as Jack the Ripper. Molly, listen to me. I've just left the crime scene. He's back. Lá no começo dos anos 2000, a California Filmes trouxe ao Brasil o slasher Reaper, Mensageiro do Inferno, protagonizado pela A.J. Cook, um pouco antes dela fazer Premonição 2. O longa chegou a ser exibido nos cinemas daqui, entrando em cartaz no dia 28 de novembro de 2001. Eu, inclusive, consegui ver na época trocando de sala, porque era um filme que eu ainda não tinha idade para assistir. A história girava em torno de uma jovem chamada Molly, que tinha sobrevivido a um massacre sangrento, e agora novos crimes estavam acontecendo à sua volta. A diferença é que agora Molly estava dedicada a estudar a mente dos serial killers, e aí ela percebe que existe uma similaridade entre esses novos assassinatos e o modus operandi do Jack o Estripador. Ainda que tenha sido lançado em uma época que o slasher na era pós-pânico estava perdendo sua força, eu particularmente gosto de Reaper e acho que traz aí alguns bons momentos. Tem uma protagonista interessante e um plot twist bem legal lá no final, que até poderia ser um gancho para ser trabalhado em uma possível sequência. A sequência veio alguns anos depois, mas dizer que o gancho foi bem trabalhado aí é outra história. Reaper 2 também chegou no Brasil pela California Filmes, mas dessa vez diretamente para o mercado de home video e com o subtítulo Ressuscitando o Medo. Uma produção bem mais modesta, confusa e desinteressante, que quase ninguém lembra que existiu, ou só quer mesmo esquecer. Molly Keller agora era vivida por outra atriz e estava internada em um sanatório, participando de um experimento, enquanto visões assustadoras se misturavam com novos assassinatos. Eu revi esses dias em DVD e realmente é uma sequência meio sofrível, melhor ficar só com o primeiro mesmo, que esse sim vale rever ou conhecer caso você nunca tenha assistido. De falar que eu gosto de assistir essas sequências mesmo quando já dá pra ter uma impressão ali de que é uma bomba, sabe? Best we can. So how's that new drug working out anyway? Annabelle is real. Também em meados da década de 2000, teve a sequência de Ecos do Além, um terror sobrenatural de 1999 estrelado pelo Kevin Bacon, que saiu no mesmo ano que O Sexto Sentido, sendo que ambos traziam uma criança que vê pessoas mortas. Hypnotize me. Come on. No. What's the worst that can happen? Close your eyes. Now, it can be yours to own forever. Close your eyes. Stir of Echoes, Special Edition DVD. Buy it today. Eu amo Ecos do Além e acho que é um filme que envelheceu super bem. Mas pouca gente sabe ou mesmo assistiu a sequência que foi lançada alguns anos depois, sendo uma produção feita diretamente para televisão. No primeiro filme, a gente tinha um cara que, após ser hipnotizado em uma festa, passa a ter visões de uma adolescente morta em sua casa. E com isso, fica obcecado em tentar desvendar o crime por trás dessas visões, ainda mais porque a tal jovem conversa bastante com o filho dele pequeno. Já Ecos do Além 2 apresenta um novo protagonista e se utiliza da premissa do original com uma pequena reviravolta. Ao invés de uma sessão de hipnose, a porta para o além do protagonista agora é aberta por conta de um coma que ele sofre após uma missão de guerra. Tomado pela culpa de uma decisão que acabou resultando em mortes de pessoas inocentes, o protagonista passa a ter visões assustadoras e agressivas de pessoas que já se foram logo depois que ele acorda do coma. O link aqui dessa segunda parte com o primeiro filme é o personagem Jake,
o garotinho que via gente morta lá no longa de 99. Aqui, agora vivido por um outro ator bem mais velho, o que indica que essa sequência se passa pelo menos alguns bons anos depois do primeiro. Jake teve um futuro desolador, já que as visões foram ficando cada vez mais frequentes e violentas, chegando ao ponto dele tirar sua própria visão para não enxergar mais nada. Ele agora mora em um apartamento escuro, bagunçado, realmente foi um destino bem pessimista para esse personagem. E bom, Ecos do Além 2 não chega nem perto da força do primeiro filme, mas tem aí um certo charme, levando em conta o baixo orçamento e algumas cenas tensas, como aquela que o Rob Lowe, que vive o protagonista, fica preso em um elevador. Uma sequência meio esquecida, mas que vale pela curiosidade e que dá para assistir de forma gratuita lá na Pluto TV. Também tenho ele na coleção e aqui no Brasil ele saiu pela Play Art Filmes. Are a receiver now. Nothing is random anymore. Voltando agora mais algumas décadas no passado, um outro filme feito para a TV dava continuidade a um filme que se tornaria um dos maiores clássicos do cinema de horror, O Bebê de Rosemary, de 1968, baseado no romance de Ira Levin. O final do clássico mexia com a nossa curiosidade ao tentar imaginar o que teria sido do bebê da Rosemary. E eis que em 1976 era exibido na TV nos Estados Unidos a sequência Veja o que Aconteceu ao Bebê de Rosemary, um filme de 1h40 que surpreendentemente trazia de volta a icônica Ruth Gordon, revivendo a personagem Minnie, aquela vizinha estranha da Rosemary no primeiro filme. Adrian, come to us. Adrian, come to us. Nessa sequência, a Rosemary tenta escapar com seu filho Adrian, agora uma criança, mas seus planos acabam não dando lá muito certo. E enquanto o filme se concentra nessa parte, com a Perry Duke vivendo a nova Rosemary, as coisas até que funcionam bem, tem aí um certo charme. Mas quando depois de uma meia hora tem um salto temporal na história, para já mostrar o Adrian adulto, as coisas desandam de vez e vai ficando fácil entender por que esse filme não é tão lembrado. Eu sempre tive curiosidade de assistir, mas era um filme muito difícil de se encontrar, até ter sido resgatado pela Classic Line em DVD, com curadoria do Clube Box. Agora tenho na coleção, veio lá em uma das caixas, e é um filme bem inusitado, mas acho que vale assistir para ver a Perry Duke e a Ruth Gordon em tela trabalhando aí com o que dá na medida do possível. Para fechar essa primeira lista de sequências esquecidas, tem um filme dos anos 90 que foi praticamente engavetado e substituído por outra sequência como se ninguém fosse perceber. Antes de falar dele, já deixa um like nesse vídeo se tá gostando do conteúdo e comenta se quer ver mais vídeos com sequências esquecidas ou mesmo sequências que conseguiram ser melhores que o longo original. Tenho até algumas em mente para fazer aqui uma listinha pro canal. Mas bem, em 1998 era lançado nos cinemas japoneses o terror Ring, o Chamado, baseado na obra do autor Koji Suzuki. A história é sobre uma jornalista que passa a investigar mortes misteriosas que estão relacionadas a uma fita VHS supostamente amaldiçoada. Agora ela precisa descobrir o mistério por trás dessa maldição antes que seja tarde demais. Quem viu a cena da TV nunca mais esqueceu. Sadako Yamamura fez história como uma das fantasmas mais assustadoras do cinema de horror. E simultaneamente ao lançamento no Japão de Ring, o Chamado, do diretor Hideo Nakata, também foi lançado nos cinemas japoneses a sua sequência, Espiral, dirigido por Joji Lida. O filme trazia de volta alguns personagens do primeiro Ring, mas diferente do longa do Hideo Nakata, que apostava em uma ambientação mais macabra e sinistra, Espiral tinha uma pegada diferente, com explicações científicas demais, confusas e uma apresentação da vilã fantasma Sadako bem diferente do primeiro filme.
Ring teve uma ótima aceitação e se tornou um clássico instantâneo, Espiral teve péssimas críticas e uma má aceitação do público. Com isso, uma nova sequência oficial foi encomendada, com direção do Hideo Nakata, que dirigiu o primeiro Ring, e que tentasse fazer um filme que conversasse ali um pouco mais com a ambientação do primeiro longa. E de fato, Ring 2, O Chamado, é uma sequência bem mais interessante e que se encaixa melhor ali na franquia japonesa. Espiral chegou a ser lançado em DVD aqui no Brasil pela Focus Filmes, mas antes disso, a trilogia Ring tinha sido lançada em DVD pela California Filmes, logo após o remake americano de 2002, dirigido pelo Gore Verbinski, fazer bastante sucesso, o que acabou criando um gancho aí para que a trilogia original fosse lançada no mercado de home video aqui no Brasil. Eu tenho na minha coleção uns 3 DVDs lançados pela California Filmes ali nos anos 2000, e tenho também esse box que traz a quadrilogia, né, inclusive Espiral, que foi lançado pela Focus Filmes aqui no Brasil. Mas e aí, já tinha assistido alguma dessas sequências? Gosta de alguma delas? E é aquilo, né? Gostando ou não, eu acho que sempre vale a pena assistir por curiosidade, porque ver filme de terror é bom demais. Esse vídeo fica por aqui, confere se está inscrito para receber os próximos conteúdos e deixa um like se curtiu. A gente se encontra lá no próximo vídeo. Até lá!